a mediação. Aí disseram, imagina, mediação, quem é que vai ouvir a gente? A gente falou, a gente pode convidar, a mediação se convida, não se intima. Convidamos os motoristas e cobradores com o sindicato e as empresas, 2 empresas. Quando a gente foi falar com os motoristas, eles falaram assim, a gente conhece essas mães, elas são muito mal educadas, a gente sofre muito com elas, sei bem quem são. Tinha um senhorzinho, ele não está nessa foto, ele dizia, eu sei o que é isso, meu pai é deficiente. E aí eles começaram a dizer como era sofrido para eles serem os comandantes, né, do ônibus e terem que resolver problemas de estar sentado no lugar que é destinado a, né, lugares que não pode, etc, etc. E assim foram trazendo as suas angústias também. Chamamos a empresa e a empresa dizia, olha, estamos aberta a negociação, só não quero problema com a agência, a NTT, né? E assim fomos para uma mediação. Quando uma comissão de mães, numa roda enorme, com motoristas e cobradores, e as empresas ouviram quais eram as necessidades que estavam por trás daquelas posições, era impossível não se sensibilizar nesse caso, acabaram fazendo um acordo, que era o acordo do bolso, que as empresas admitiram a carteirinha só do filho para a mãe acompanhar, e a do peito, com um grande pacto de cordialidade, de um entender o outro, as mães disseram como é que é ser mãe de um menino, etc. e tal. Depois daí surgiu o bordão da cidadania, que eram as mães na escola esperando os meninos, que é um horário diferente, então elas não conseguem emprego formal e tal. Começaram a gerar renda, começaram a fazer terapia comunitária. E aí pode alguém perguntar, olha, lindo isso, não tem nada a ver com justiça. Eu já ouvi isso muito ao longo desses 15 anos. Você é uma fofa, mas assim, você devia ser assistente social, né? Não juíza. E aí eu digo assim, será que isso não tem nada a ver com a gente, com a justiça? Primeiro que era um caso que, se fosse judicializado, uma ação civil pública, essas mães não teriam nenhuma participação em nada, e não teriam oportunidade dessa transformação toda. Claro que uma coisa não exclui a outra. Se a ação civil pública viesse a proposta, ótimo, não exclui esse processo. Essas mães estão mais felizes, certamente elas têm uma relação com seus filhos hoje muito mais amorosa, muito menos violenta, né? Então, se isso não for justiça, o caso da vaca não dá tempo para contar, porque eu só tenho 2 minutos. A gente virou uma grande nave-mãe com 3 projetos que estão nascendo a partir das necessidades da comunidade. Eu não vou poder explicar, mas um que é o Fênix, que a gente fez a formação de 2.193 catadores do lixão, o maior lixão do Brasil também, fica lá a poucos quilômetros do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo. A formação das crianças no Vozes da Paz. Vozes da Paz é o seguinte, paz sem voz não é paz, é medo. Então, nas escolas, quando a gente chegou para propor Vozes da Paz, alguns diretores mais autoritários, assim, viram, que bom que veio a justiça aqui, para botar os meninos problemáticos no jeito. A gente não, a gente quer dar voz, né? Violência é uma maneira de se expressar péssima, então vamos tentar se expressar de outro jeito. E aí, trabalhar a questão da democracia escolar, com assembleias e mediações coletivas ou individuais, enfim, não dá para falar. E o projeto Ubuntu, que a gente está trabalhando junto com o movimento negro para ver em que medida a gente pode colaborar na questão do racismo, com educação para os direitos e, em alguns casos, com mediação. Eu queria terminar com essa foto. Veja a pequeno detalhe aqui. Eu queria terminar com uma frase só, dizendo o seguinte: por onde a justiça comunitária são lugares como esse que a justiça comunitária trabalha. Ela promove reflexão sobre os seus conflitos pontuais e os problemas estruturais. Ela reconhece talentos, mas ela também desenvolve novas habilidades. Portanto, ela transforma conflito em oportunidade de transformação social. A Eleanor Roosevelt, quando da Declaração dos Direitos Humanos,
fez um texto belíssimo sobre direitos humanos que eu vou pedir para plagiá-la, trazendo para a justiça. Ela fala o seguinte, não com essas palavras, mas são esses espaços pequenos, não vistos em nenhum mapa do mundo. No entanto, pela proximidade com a vida da pessoa, é o seu universo. São nesses lugares onde se aspira por igualdade, por dignidade, por justiça. Se ali não tiver significado a justiça, ela terá pouco significado em qualquer outro lugar do mundo. Obrigada. Trouxe as suas experiências sobre o que ela fala de nova arquitetura institucional. Nós sabemos do seu trabalho, da sua dedicação, já há muitos anos, esse projeto de justiça comunitária do DF. E, com certeza, contribuiu para que nós resgatemos aquilo que você disse, que é a nossa perspectiva diante desses fatos. Tá? E, neste momento, nesse terceiro momento deste painel, queremos apresentar o currículo do nosso próximo palestrante, que é o juiz Nuno Miguel Coelho, que é desembargador, graduado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Novas Fronteiras do Direito, Instituto Superior das Ciências do Trabalho da Empresa, e doutorando no programa Direito, Justiça e Cidadania no século XXI, uma parceria da Faculdade de Economia, da Faculdade de Direito e dos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É atual presidente do Conselho Executivo da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa. Com a palavra, o magistrado Nuno Miguel Coelho. Excelência, tem 30 minutos. Muito obrigada, caro colega Wilson Dias. Eu estou aqui, obviamente, com uma posição institucional também, mas também para apresentar a minha experiência enquanto Presidente do Conselho da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa. Este painel, no fundo, é uma espécie de caleidoscópio daquilo que pode ser o direito e a justiça e também da função jurisdicional. Eu estou muito honrado pelo facto de estar nesta palestra com o professor Sérgio Adorno, a quem o pensamento eu já acompanho há algum tempo. Também estou, com certeza, muito honrado com a nossa colega Láucia Foley, também pela sua experiência que nos trouxe aqui. Eu vou tentar, no fundo, falar também de justiça e sociedade, mas com uma perspectiva do ponto de vista interno, isto é, sou juiz e no fundo, trago também aqui a minha experiência enquanto juiz, não obstante pensar que a nossa experiência na União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa é suficientemente rica também para nos dar algumas pistas de reflexão sobre a nossa própria função e também da sua adequação com a sociedade e com as exigências atuais. É também um tema que eu penso que está na ordem do dia, uma vez que reflete também aquilo que é o debate entre juízes a nível internacional. Fala-se muito de fontes do direito, como a lei, como a jurisprudência, mas muito pouco se articula entre aquilo que pode ser, no fundo, o debate mundial entre os juízes, que traz novas soluções para a resolução dos litígios, que traz novas soluções interpretativas. No fundo, também se pode articular uma espécie de novo estatuto dos juízes, pensado a uma escala que seja uma escala mais alargada do que as nossas fronteiras. Nós beneficiamos pelo facto de estarmos a falar uma língua comum e de eu poder utilizar a minha língua também para passar a minha mensagem e para vocês a compreenderem desta forma. Esta língua também é fruto da nossa história e fruto de uma história comum que também se fez em torno daquilo que era a estrutura da administração do Império Português e que depois foi derivando com múltiplos derivadas do ponto de vista histórico e temporal e geográfico por grande parte dos espaços geográficos espalhados no mundo em que se fala português.
estamos aqui numa dimensão transcontinental e que eu penso que também pode ser pensado e deve ser refletido enquanto projeto. O Brasil é um país que, no fundo, muito autossuficiente. Isto é, eu penso que o Brasil tem problemas suficientes para se pensar ele próprio. Mas acho que não só o mundo precisa do Brasil, e a lusofonia precisa do Brasil, mas também o Brasil acho que também pode procurar a sua própria identidade e se calhar tem caminhos de desenvolvimento diferenciados se buscar na lusofonia algumas pontes e algumas expectativas e alguma esperança de futuro. É de facto difícil pensar um projeto à escala da lusofonia sem pensar em valores comuns, em história comum, e no fundo é isto que eu procuro trazer aqui, um projeto fundado naquilo que é a nossa experiência histórica, mas que também é uma experiência da atualidade. Nós vivemos todos um pouco um fantasma do passado que nos torna eternamente derrotados, isto é, qualquer projeto económico ou projeto político está, não sei porquê, vocacionado, quase poeticamente, ao insucesso. E eu penso que temos qualidade suficiente, há bocadinho o professor Sérgio Adorno, no fundo, fazia uma leitura algo positiva no seu discurso inicial. E eu penso que é isso que temos que, no fundo, fomentar, de forma a suplantar as dificuldades. As dificuldades existem, os problemas existem, mas têm que ser suplantados. Eu não sei se posso beneficiar também daquela caneta que me faz passar os diapositivos. Eu penso que tenho alguma dificuldade em perceber. Muito bem, já passou. Na primeira introdução, eu no fundo procurava fundar a minha proposta na estrutura histórica resultante da expansão ibérica. No fundo, falamos muito da globalização atual, mas a verdade é que houve uma primeira globalização que se sustentou na época dos descobrimentos, isto é, aquilo que era, no fundo, a centralidade histórica na altura, não passava do continente europeu e alguma deriva também para o Oriente. A verdade é que se tornou também, na primeira globalização, também com os seus problemas específicos e até problemas económicos e problemas culturais. Com dados muito negativos, não podemos esquecer no aniquilamento cultural de muitas civilizações que estavam nos territórios descobertos, mas há que salientar daqui também os aspectos positivos, numa mistura que se pode chamar, num mosaico cultural multifacetado, no fundo compõe a nossa vida internacional atual e muito daquilo que passa pela nossa cultura, pela nossa língua, pela nossa literatura, pelos nossos valores, pela nossa música, gastronomia, etc. E esta herança cultural comum das línguas passou também para o domínio da administração pública e também para o nível do direito. Nós fazemos pós-graduações em universidades portuguesas a vários níveis. Os portugueses vêm também fazer pós-graduações, com certeza, ao Brasil. Existem muitos patamares de intercâmbio entre Portugal e o Brasil, mas também existente também a países da África em que se fala português e até países do Oriente, se pensarmos em Timor-Leste e também em Macau. Esta é uma cultura jurídica e judiciária que é partilhada. Isto tem uma riqueza e um potencial, e um valor histórico e potencial de desenvolvimento que eu penso que não está a ser devidamente utilizado. E em várias vertentes. Nomeadamente, passamos aqui, no fundo, pela justiça comunitária, passamos pelo fenómeno da violência e da impunidade, e ao falarmos da justiça e direitos humanos e dos direitos fundamentais, falamos com certeza do acesso ao direito, e esta perspectiva internacional traz-nos, com certeza, um diferencial de culturas e de experiência que não pode ser fechado. Isto é, a partilha de experiências que vimos aqui da colega, deixa-me
estou a recordar da colega Gláucia Foley, é com certeza de partilhar com outros países, não só com Portugal, mas também com os países africanos. Eu sei de projetos da Academia Ubuntu que também estão a acontecer na Guiné-Bissau e que fazem parte também do desenvolvimento de instituições portuguesas em torno de projetos com muita analogia e no fundo esta troca de experiências podia ser salutar eventualmente para, no fundo, sedimentarmos os nossos projetos e também ganhar de per si também economias de escala, que eu penso que são importantes e que não estão a ser utilizadas. Mas se passarmos para outros tópicos, com certeza percebemos quais são, no fundo, as virtualidades de um projeto também assumido a uma escala internacional. Quando falamos de políticas de justiça e de meios alternativos de composição de litígios, quando falamos de justiça e desenvolvimento económico, ou justiça e economia, quando falamos da problemática das fronteiras ou das migrações, quando falamos de políticas criminais transnacionais, quando falamos de criminalidade organizada, não nos podemos reduzir às nossas fronteiras, e muito menos quando falamos de governação e organização da justiça, de gestão processual. Há bocadinho falámos daquilo que era o perfil longitudinal de um caso que entra, no fundo, na polícia e que depois, obviamente, percorre todo o percurso da investigação criminal e chega aos tribunais. Esta percepção de um fluxo processual é muito próprio daquilo que é a gestão processual e que deve ser adequada àquilo que é o próprio exercício do direito fundamental e aquilo que, no fundo, os vários atores que compõem o sistema judicial também veem como são os objetivos da sua própria função. Isto para dizer que, no fundo, um projeto como a lusofonia judiciária tem muita potencialidade e pode ser explorado de diversas formas e a vários níveis. E compreender esta lusofonia judiciária é também pensar o que são hoje os juízes neste espaço de expressão lusófona. No fundo, beneficiamos muito daquilo que é a formação jurídica comum, mas não pensamos e refletimos na nossa própria função jurisdicional. Isto é, cada vez mais o direito não é uma ciência de livros, nem uma ciência de conceitos, nem uma ciência normativa de per si. É uma ciência de aplicação na vida. É uma ciência de resolução dos problemas das pessoas, de exercício de direitos fundamentais, com certeza de prevenção criminal, mas também de punição. E isto é uma articulação que tem que ser uma articulação fina, ao mesmo tempo enriquecida com a própria vida. A vida do direito é a vida em sociedade também. E daí que pensar os juízes hoje também tem que se pensar a própria estrutura social, económica e cultural em torno do universo dos juízes. Quem são os juízes? Qual é o seu perfil? Eu sei que os juízes brasileiros beneficiam já há uma década de uma leitura atenta do perfil cultural, económico e social dos próprios juízes. Os juízes integram-se na sociedade e, no fundo, o seu perfil também deve ser adequado à própria riqueza social. A sua origem social, a sua origem de género, com certeza também de raça ou de cultura. E é diferente pensar no juiz brasileiro ou pensar no juiz português, em que, no fundo, a articulação social, económica e cultural é diferenciada, e se passarmos para os outros espaços da lusofonia, também vamos encontrar, com certeza, componentes diferenciadas. E a pensar também na definição e no perfil das próprias carreiras judiciais, desde a sua formação e do seu recrutamento ao momento da jubilação ou da aposentação. E é também pensar no associativismo versus sindicalismo, perceber quais são os perfis associativos que existem atualmente, que correspondem, no fundo, ao modelo de profissão que nós temos, mais ou menos burocrático, mais ou menos profissionalizado. Sabemos que temos um perfil de carreira judicial que é diferenciado, por exemplo, dos países common law, os países anglo-saxónicos, onde os juízes têm um recrutamento diferenciado
e onde o perfil do juiz também é diferenciado conforme a sua própria carreira e às vezes se é juiz estadual, se é juiz federal. E no fundo a riqueza brasileira também nos pode muito levar a refletir naquilo que deve ser o perfil de um juiz da Europa continental, também atravessado muito com problemas na carreira e de perfil burocrático e funcional, que eventualmente pode não estar muito adequado àquilo que são as exigências sociais atuais. E é também perceber, no fundo, como é que se defendem os direitos de uma classe profissional que lida necessariamente com problemas e de relação com o poder político e com o executivo e que tem um relacionamento particularmente difícil com o legislativo. E a composição do judiciário faz também a separação de poderes, mas também numa ideia de que os juízes não estão bem ou não só fazem um exercício de poder, têm um exercício de intermediação muito salutar entre aquilo que é o poder do Estado e a sociedade civil e o cidadão. Isto é, pensamos muito e articulamos muito o juiz enquanto poder, mas não o fazemos enquanto intermediário entre o poder e a sociedade. No fundo, o cidadão, para exercer os seus direitos, não tem a quem recorrer, senão à intermediação da justiça para a resolução de determinados problemas, para o exercício dos seus direitos. E o direito do acesso ao direito é também o direito a aceder a uma estrutura de intermediação entre o poder, no fundo, de concentração do Estado e entre aquilo que são os interesses do próprio cidadão. Este ambiente envolvente e que, no fundo, exige da justiça novas respostas e um novo perfil, muitas vezes um novo perfil do juiz, é feito também numa mistura entre aquilo que é a economia, a sociedade e a própria democracia. As exigências da democracia, no fundo, levam-nos a refletir como é que a sociedade, a economia e a democracia têm marcado a configuração e a atividade do sistema judicial atual. Isto é, as respostas do sistema judicial têm que ser e acompanhar o seu ambiente envolvente. O sistema judicial fecha-se sobre si próprio. No fundo, às vezes, reflete muito aquilo que são os interesses próprios dos seus atores. E estes atores, no fundo, têm que pensar que vivem num ambiente, num entorno, e que têm que responder a esse entorno de diferentes formas e de forma também enriquecida. Qual é o papel da sociedade civil neste entorno? E como articular melhor a justiça com a vida social? Isto é, muitas vezes a sociedade civil é vista como inimiga do sistema judicial porque as empresas trazem litígios ao sistema social, porque, no fundo, o tecido social traz problemas à justiça, porque os tempos da sociedade são diferenciados dos tempos da justiça, porque o ambiente da comunicação social é adverso relativamente ao sistema judicial e muitas vezes entramos no ambiente de reação contrária àquilo que é o ambiente social. E não beneficiamos não beneficiamos, a maior parte das vezes, daquilo que é um diálogo com a sociedade civil, daquilo que podíamos beneficiar relativamente à sociedade civil. Eu vou buscar um caso que é um caso problemático, que tem a ver com, eventualmente, os eventos dos juízes brasileiros e os patrocínios financeiros de empresas privadas. Vamos refletir um pouco sobre isso e vamos perceber que, se pensarmos que a justiça e os juízes não fazem parte só do poder do Estado e que beneficiam daquilo que é uma posição de intermediação entre a sociedade civil e o Estado, nós pensaríamos numa relação salutar e benéfica se fosse sujeito a regras fossem escrutináveis de transparência e de clareza, um código deontológico relativamente claro, em que, no fundo, os eventos dos juízes podiam beneficiar daquilo que são os estímulos da sociedade civil. Isto é, não só são as associações dos cidadãos, ou a justiça comunitária, ou as comunidades, que podem beneficiar
da intermediação da justiça. As próprias empresas não podem ser encaradas como inimigas da justiça, uma vez que o desenvolvimento económico beneficia a todos ou deve beneficiar a todos. E, portanto, podia ser aqui articulado uma nova visão e uma nova abordagem sobre aquilo que são as relações da justiça com a economia e qual é o papel que têm ou que podem ter os juízes nesta intermediação também com as empresas, nomeadamente no tratamento das estatísticas da justiça e naquilo que pode ser, no fundo, o benefício de um programa tal como está a acontecer de justiça e números no judiciário brasileiro. Qual é a atividade atual do juiz? Pensarmos que o ofício e a função dos juízes tem sido ampliado, e tem sido ampliado, no fundo, em torno daquilo que são as exigências amplificadas da sociedade atual, da sociedade contemporânea. No fundo, há umas décadas atrás, com certeza, ver-se-ia com dificuldade que os juízes brasileiros fossem convocados, no fundo, para conceder um medicamento a um cidadão que precisa de um medicamento face à administração pública hospitalar ou face aos poderes locais das autoridades brasileiras. E se pensarmos também naquilo que são as funções do juiz português, foram bastante amplificadas e passaram, no fundo, daquilo que é um escrutínio apenas de um exercício dos contratos ou da justiça privada para algo que tem a ver com a dimensão dos direitos humanos e fundamentais, à justiça eleitoral, ao escrutínio da atuação administrativa do Estado, à justiça de menores e à interlocução com aquilo que é as relações familiares, às relações sociais e económicas. E, no fundo, se passarmos para a justiça constitucional, passamos também para uma vertente que é de articulação política, às vezes em ambientes de crise, no fundo, em que o judiciário passa a substituir o próprio poder político. E esta reflexão sobre a atividade do juiz, eu penso que também ganha dimensão a uma escala internacional. O que é hoje o direito realizado pelos tribunais não tem nada a ver com há algumas décadas atrás, no fundo, o que é a articulação do direito. E estes vários exercícios da função jurisdicional também ganharam várias vertentes. E os vários sistemas de resolução dos conflitos também, no fundo, aparece aqui o juiz, não só o juiz que resolve os conflitos privados, mas que concilia e que intervém também como mediador e que intervém também como na justiça comunitária também numa articulação mais rica e enriquecida com meios alternativos, com direitos alternativos também, e esta resolução de conflitos se faz em várias escalas e, no fundo, perceber aquilo que deve ser o perfil do juiz e o estatuto do juiz é também pensar a sua própria atividade. O poder judicial também se faz em repartição de poderes e a conformação político-constitucional do poder judicial também deve articular esta dimensão rica e enriquecida daquilo que deve ser a governação e a organização da justiça, da função judicial face às demais funções públicas e também daquilo que é o Estado e a justiça perante os fenómenos de globalização e da superação das nacionalidades e até da governação multinível. Isto é, pensar atualmente a atividade judicial, por exemplo, no Brasil, é pensar também na própria comunidade económica onde ele se insere e onde se faz justiça a vários níveis, não só em tribunais de dimensão a uma escala transnacional, mas também na composição, por exemplo, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, quando falamos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou quando se fala na Corte Ibero-Americana dos Direitos Humanos. E, portanto, isto são várias escalas, várias dimensões, e em que o juiz nacional, ele próprio aplica direito internacional e afasta eventualmente até uma norma nacional quando pensa que ela pode violar um direito fundamental. E aqui o direito fundamental e o direito constitucional, no fundo, é um direito de princípios que superam a própria norma nacional se ela violar direitos fundamentais.
E, portanto, pensar atualmente o Estatuto do Juiz é pensar também a uma escala global e uma escala internacional. A CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também tem uma escala política, de governação e económica, e tem uma determinada dimensão que também é pensada e pode ser pensada e deve ser pensada a várias escalas. E o juiz, obviamente, não se pode reduzir a uma escala nacional ou a uma escala estadual. O juiz, no fundo, vive em ambiente global, em que as redes são cada vez mais intensificadas, em que há uma aceleração histórica que nunca se pensou, em que, eventualmente, um caso, de um momento para o outro, pode ter um reflexo internacional e, no fundo, ter uma articulação a nível da escala de comunicação que pode ultrapassar fronteiras e introduzir diferenças específicas relativamente àquilo que é o exercício da função jurisdicional e, eventualmente, até uma superação de determinados obstáculos. E eu gostaria de terminar com aquilo que, no fundo, deve ser uma articulação deontológica do Estatuto do Juiz. No fundo, aquilo que é a reflexão histórica sobre o perfil do juiz, sobre aquilo que ele faz, sobre a sua dimensão nacional, mas também internacional e a sua escala global, deve reconduzir-se também àquilo que deve ser a reflexão sobre ética e deontológica, sobre o que é que deve ser o juiz, qual deve ser o seu estatuto e as grandes questões em termos do judiciário e dos seus autores, e como se pode encontrar a questão ética e deontológica no domínio do estatuto do juiz. No fundo, a articulação da dimensão ética e deontológica é o ponto de encontro de todas estas dimensões. E eu penso que poderíamos ganhar muito se pensássemos esta dimensão ética e deontológica também uma escala que fosse uma escala da lusofonia e que, no fundo, completasse este ciclo histórico, que é o ciclo histórico de uma deriva da primeira globalização para aquilo que foi um embate económico com a economia industrial e com aquilo que foi, no fundo, o monopólio atual sobre a economia a uma escala dos países de língua inglesa e até de tradição germânica, para aquilo que pode ser um despontar também de uma cultura latina em torno desta reflexão. É interessante perceber que, por exemplo, existe um movimento de professores do direito do mundo latino que, no fundo, vai ter um evento em 2016 em que se reflete também aquilo que pode ser a resposta, do fundo, do pensamento jurídico e filosófico em torno do direito à escala latina, que, no fundo, obedece a um reequacionamento histórico e que, no fundo, nos conforte do ponto de vista cultural. É interessante pensar aqui que, quando os juízes se encontram a uma escala mundial, e está aqui o nosso colega José Igreja Mato, que nos pode também confirmar este aspecto, no fundo, nós podemos dialogar com os juízes alemães, podemos dialogar com os juízes norte-americanos, mas onde nos encontramos em casa e onde o mundo do afeto passa por uma escala diferenciada é quando nos encontramos com juízes latinos e quando pensamos que, no fundo, vivemos problemas próprios, problemas sociais próprios. E esta escala internacional, eu acho que não pode ser esquecida. E, no fundo, não podemos, às vezes, ficar só pelos encontros, no fundo, da gastronomia, da cultura, ou, eventualmente, até encontros em que refletimos sobre o mundo do ponto de vista utópico, mas onde nós chegamos à concretização das coisas, a programas efetivos de concretização. E, no fundo, o que pedimos é definir uma escala de reflexão a este nível e em que podíamos beneficiar, no fundo, daquilo que têm sido os problemas de desenvolvimento dos nossos colegas de África, dos problemas a que assistimos em países africanos, mas que, no fundo, fazem parte do nosso património histórico. Muito daquilo que faz também parte do Brasil, eu diria assim, Portugal não se conhece a si próprio se
não se reconhecer no Brasil, nos países africanos de língua portuguesa e também no Oriente. E eu penso que o Brasil também nunca se encontra com a sua própria identidade se não for refletido também numa escala daquilo que foi Portugal do ponto de vista histórico, daquilo que foram as descobertas, numa ultrapassagem daquilo que foi a colonização e que trouxe muitos aspectos negativos, mas tem que ser superado historicamente, a benefício de uma dimensão mais igual, mais participada, de uma cultura ancorada em humanismo, no exercício de direitos fundamentais, numa igualdade, sem paternalismos históricos, sem colonialismo, numa visão aberta em que tratamos todos como iguais e em que podemos beneficiar de entreajuda, de valores de uma escala de governação e de organização que passa por aspectos em que não pode haver demonização nem da economia, nem das empresas, e que podemos beneficiar, no fundo, de um projeto de desenvolvimento que passe pela economia, pela cultura, mas também pelo direito. O direito, se não servir para a vida das pessoas, não serve para nada. E, portanto, os juízes, penso, estão aqui a pensar naquilo que podem fazer beneficiar a democracia, e eu penso que essa reflexão também pode ser beneficiar muito de uma escala da lusofonia e, no fundo, não partilharmos só daquilo que é a cultura jurídica tradicional, mas uma cultura jurídica enriquecida com a vida e com o ambiente deste de justiça e sociedade, que nos traz horizontes novos e em que nos podemos articular de uma forma futura e a uma escala diferenciada. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos o Dr. Nuno Miguel Coelho pela sua manifestação, pelas suas percepções sobre esse novo modelo de justiça, e acho que a última frase dita por ele, se o direito não servir para a vida das pessoas, não serve para nada, reflete já toda a nossa manifestação, nossa participação hoje com essa frase para fins de reflexão de todos nós. Neste momento passaremos aos debates. Vai ser distribuído, os senhores já foi distribuído, né? Já as perguntas, já tiveram uma pergunta formulada, pode ser encaminhada à nossa assessoria e nós iremos repassar aos palestrantes. Quando os senhores querem uma manifestação de verbal, podemos abrir essa oportunidade. Se não há perguntas, neste momento vamos fazer a entrega dos certificados e pequena lembrança que vai ser entregue pela AMB aos nossos palestrantes. Neste momento entregamos o certificado para o professor Sérgio Adorno. Certificamos que Sérgio Adorno participou do painel Justiça e Sociedade, Percepções e Experiências, no 22º Congresso Brasileiro de Magistrados, o Poder Judiciário e a Consolidação da Democracia, o papel da Justiça na Sociedade Contemporânea, realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, entre os dias 29 e 31 de outubro, no Rio Quente Resort, Brasil. Rio Quente, 29 de outubro de 2015, João Ricardo dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Temos também o certificado para a nossa colega Cláudia Falsarella Flora. Muita honra. E para o nosso convidado internacional, Dr. Nuno Coelho. Aqui também está uma pequena lembrança, né? Da MB, que entrega a cada um dos senhores. Informamos aos congressistas que o coffee break será servido na tela dos expositores. Vamos ter um intervalo de 20 minutos e, na ocasião, será lançado o livro de Solução de Sociedade do colega magistrado Luciano Campos de Albuquerque e a Cartilha da Justiça em Quadrinhos,
cuja atualização foi coordenada pela vice-presidente da ANB, colega Nartir Weber. Contamos com a presença de todos e está encerrado este painel. Convidamos todos para ali nas telas dos expositores. A cartilha está aqui à disposição, aqui na frente. A cartilha da Justiça Comunitária da colega Glaucia.